Os amados irmãos, aceite a paz do Senhor. Amém. Chegou mais um dia da campanha, irmãos. Deus abençoe a todos pelo esforço. E estamos aqui mais uma vez no quarto dia da campanha. Tenho certeza que Deus vai trabalhar nessa noite através do nosso missionário que recebeu esse convite com muito amor e trouxe também as suas irmãs para compartilhar conosco a palavra e as bênçãos de Deus. E que nós ficamos de pé agora, amados irmãos. Nós vamos aqui em nome de Jesus direcionar uma oração para que Deus possa tomar a vida do missionário, aleluia. E que o nosso coração já está aberto. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu e no meu coração e vamos sair daqui diferente das formas que nós, não da forma que nós entramos, mas da forma que nós vamos sair diferente.
porque o anjo da igreja está em nosso meio, a presença de Deus está conosco, amém? E eu tenho certeza, irmãos, aleluia, que hoje nós vamos aqui receber mais um pouco das armaduras de Deus. Eu sempre falo, nós não estamos completos, Deus está fazendo a obra, Deus está completando a obra na minha e na sua vida. Então, levante as suas mãos para o altar. Vamos aqui, em nome de Jesus, levantar um clamor, que a hora é chegada. Deus vai tomar a vida do missionário nessa noite com autoridade e graça. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus. Pai, com o coração preparado, Senhor. Tenho certeza, meu Deus, que o Senhor é o Deus que traz a mensagem. O Senhor é o Deus que passeia no meio da congregação. E eu tenho certeza, meu Deus, aleluia, que adiante a tua palavra nós seremos abençoados, seremos aqui fortalecidos. Eu sei que alcançaremos algo nessa noite através da sua palavra. Usa teu filho com autoridade e graça, e com a igreja, o missionário Salomão, com alegria, receba em nome de Jesus. Graças a Deus. Aceite a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Desde quando nosso ministro me convidou para estar com vocês aqui, eu me pus a almejar esse momento diante de Deus, que para vir à casa do Senhor, irmãos, tem que ser sempre um prazer. Não é? A gente tem que sair de casa já com aquele propósito, ou se não é o dia, ficar naquela expectativa, dizer, olha, vai ser um dia maravilhoso, porque eu vou à casa do Senhor. Quando isso não for mais um prazer, vai necessidade de senhora, oh meu Deus, que bênção, né? A amiga da missionária, nós vimos todo esse processo, né? Agora está aí de sociedade de senhora, como Deus é maravilhoso, glória a Deus. Ganhar alma para Jesus é assim, não é só trazer para a igreja, é dar acompanhamento, né? Ela se firmar na presença de Deus, agora está em sociedade de senhora. Que maravilha! Deus te abençoe, viu? Orando tanto por você, para chegar esse momento que tu está ali, viu? E vamos continuar orando em nome de Jesus. Sabe que na caminhada aqui a gente não está só, não. Nós estamos caminhando junto. Quando um está meio fraco, o outro vai lá e fortalece. E depois é o outro que está fraco também, esse daqui fortalece. É tudo debaixo da oração. E a mensagem da campanha que nós estamos fazendo aqui, o quarto dia, tem tudo a ver com isso. Bendito Deus. Ergue sua mão para essa igreja. Obrigado, Senhor. O meu coração está saltitando de alegria de poder estar aqui com os meus irmãos nesse momento, matando essa saudade, aleluia, cultuando junto, adorando o teu nome juntos, unidos. Deus, não há nada melhor, mais maravilhoso que isso. E por isso, Senhor, pedimos, suplicamos do teu amor, da tua bondade, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que nós possamos ser movidos e tocados pela tua palavra nessa noite, no intuito, Senhor, de sermos, aleluia, fortalecidos, de sermos envolvidos da tua graça, de sermos protegidos, aleluia, livres de toda cilada de Satanás, nessa peleja. Queremos estar revestidos com as tuas armaduras, aleluia, e assim Satanás não terá poder contra nós, nem contra a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Pode se sentar, queridos. Graças a Deus. Bom, os irmãos podem abrir aí, por favor, em Efésios 6, no capítulo 10 em diante.
eu acredito que no decurso da campanha, hoje é o quarto dia, né? Os irmãos têm acompanhado aí na leitura, e hoje não será diferente. Cada pregador que vem ministrar aqui sobre esse mesmo tema, aliás, um tema extremamente rico, né? Extremamente. Tá? Eu tenho certeza que Deus usa de uma forma, né? Com sabedoria, com entendimento, com ousadia, com poder, com unção, né? E a palavra de Deus vem nos transformando a cada dia. Gostoso é saber, tenho dito os irmãos aqui, no tempo que passei por aqui, os irmãos me conhecem. Hoje torna a repetir, e tenho falado para o senhor, né, ministro? É impressionante como Deus opera em pequenos detalhes. E eu quero lembrar vocês aqui hoje de um detalhe, mais a operação de Deus. Porque, ó, irmão, não fique esperando Deus se manifestar em grandes milagres, em sinais prodigiosos. Não que não vá acontecer. Vai acontecer sim, deve acontecer sim. E é maravilhoso. Mas eu quero te dizer que você não tem que ficar fixado nisso. Porque se você prestar atenção em pequenos detalhes, você vai ver a glória de Deus. Enquanto que você vai passar por um processo de ver um milagre grandioso, uma vez ou outra, quem sabe nunca ver, a glória de Deus está se manifestando na sua vida todo instante e todo momento. Obrigado, meu amigo. Todo instante. E se você não tiver, aleluia, ligado no trono da graça, prestando atenção no mover do Espírito Santo, essas coisas passam desapercebidas. O que eu quero dizer? Não tem já 4 semanas, com hoje aqui, que essa campanha foi lançada? Pois bem, no decorrer dessas 4 semanas, o que está acontecendo? Lá vem o missionário Josias. Vocês têm visto. Lançando uma campanha do Salmo 91 na matriz. Não é assim? Só que na campanha do Salmo 91 ele faz questão que o missionário James lê o quê? Lê o quê? Em igreja? As armaduras de Deus. Eu fico reparando esses detalhes, irmão. Essas coisas acontecem, não é à toa. É detalhe. Olha, pode parecer simples, irmão, mas não é, irmão. Olha, você tem certeza, é a glória de Deus. É a afirmação do Espírito Santo. É propósito que Deus tem com vocês. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos lá. Obrigado por me passar a palavra um pouquinho antecipada. Efésios capítulo 10, versículo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Me desculpe. Em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, me corrija a igreja, de algumas armaduras de Deus. Toda. Toda. Você vai com o capacete, vai com o escudo, a espada você deixa para lá, não precisa. Nem o sapato. O sapato fica apertando os pés. Deixa o sapato e a espada para lá. Vai só com o capacete e o escudo que está bom. Não. Hein? É toda. Toda a armadura de Deus. Para que possais resistir, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. O que é isso? Principados, potestades, são castas, irmãos, são hierarquias infernais.
O inferno também é organizado. Ele também tem as hierarquias dele. Tem casta de demônios, Jesus já havia anunciado. Só sai no poder do jejum e oração. Amém? Então, ele tem uma organização infernal lá também. A gente não pode chegar de qualquer jeito, sabe? A gente tem que se organizar com uma organização que diga o que vem do céu, com a sabedoria dada por Deus, para a gente conseguir combater. Tá? E aí, essa luta, essa peleja não é contra um contra o outro, não. Essa peleja que a palavra está dizendo aqui o tempo todo, ela é espiritual. Bendito seja Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Misericórdia. Eu acho um pouco forte essa parte aqui dizer nos lugares celestiais, porque a gente às vezes fica com aquela sensação de que pisamos na igreja, estamos dentro da igreja, pronto. Que é isso? Graças a Deus. Cheguei na igreja. Graças a Deus mesmo, né, irmão? Mas a gente não pode ser hipócrita. Eu não posso chegar aqui e trazer uma palavra que não seja, que não condiz com a realidade, né? O diabo tem poder de entrar nesse ambiente. Olha, que triste que tudo afirma isso, não? O sangue de Jesus tem poder. Que nós igreja, não essas paredes aqui, ó. Nós igreja, porque se tem uma visão dupla de igreja aqui, uma estrutura maravilhosa, abençoada, dada por Deus aqui, ó, com muito suorzinho de vocês, não é verdade? Coisa linda. Estava vendo aqui, irmão, quando eu entrei, isso aqui para jogar um telão aqui fica maravilhoso. Eita, nós vamos trabalhar aqui com um telão aqui, muito bom, né? A igreja bonitinha, todo detalhezinho que você vê, assim, você vê carinho, vê amor, né? A igrejinha perfeita. E tudo isso Deus abençoa. Mas a verdadeira igreja qual é? Qual é? Nós, templo do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Aleluia. Então, portanto, tomai toda, não é algumas, não. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, não adianta nadar e morrer na praia, né, irmão? Depois que passou as lutas, provação, né? Passou. Mas estamos falando espiritual. Às vezes pode até parecer físico, mas não é espiritual. É uma guerra constante. Se você está com a sua mente bem tratada diante de Deus, se você está com o seu coração bem tratado diante de Deus, depois que passa toda aquela peleja, aquela batalha, irmão, você não fica, sabe, com ressentimento, mágoa, sabe, mal, ruim, porque fica aquele negócio de que a batalha, a peleja travada passou, mas você fica com os resquícios. E isso pode te levar ao desânimo. E isso pode te levar à queda. Então, por isso a palavra está falando aqui bem claro. E havendo feito tudo, igreja, ficar firme. Esse é o ápice
da mensagem. Esse é o propósito principal. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o quê? A verdade, vestida a couraça, aleluia, do quê? Da justiça. Seja justo, seja correto. O que é a justiça? É ser direito. Vestido a couraça da justiça, os calçados, os pés na preparação do Evangelho, aleluia, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Glória. Orando todo tempo. Orar é assim, né? Palavra para orar e constantemente orar e vigiar, né? Orando todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E o que, igreja? E o que? Vigiando. Abre teu olho. Vigia. Eu costumo dizer para os irmãos: olha, oração só não dá. Ah, então tá bom, então vou parar de orar, não vou orar mais. Não é isso que eu estou dizendo. É para orar. E a palavra fala: orar é sem cessar, é para orar. Só que a oração sozinha não vale. É um kitzinho, não um pacotinho. É o kit de oração. Se você for na palavra, está escrito lá: orar e vigiar. Para quê? Para não cair em tentação. Você está orando, mas não está vigiando, aí vem a tentação e você acaba cedendo. Porque não está vigiando. Quando você via os discípulos ficar indignados, envergonhados, expostos, tinha um rapaz lunático, caindo endemoniado, né, espumando pela boca. E os discípulos sai, repreendendo ali, o demônio não saía. Até que chegou Jesus. Chegou Jesus na autoridade do Espírito Santo, ordenou aquele demônio que saísse, aquele menino ficou liberto na hora. É uma mensagem da Bíblia que eu estou falando para vocês. Vocês conhecem, né? Os discípulos, mestre, o que aconteceu? Não entendemos nada. Nós ficamos o tempo todo aqui lutando para expulsar esse demônio desse rapaz. E o demônio não saía, passava um vexame, Senhor. Aí o Senhor veio, uma palavra, o demônio obedeceu. Jesus explicou: essa casta de demônio, ela não sai senão pelo poder do jejum e da oração, não é isso? Se estivesse só orando, que é o que eles estavam fazendo, ia resolver? Não. Né? Em outra passagem você vê lá a palavra dizer lá: a fé sem a fé sem obras é o que, igreja? É morte. Aí você está orando: meu Deus, eu confio na tua palavra. Você está orando fervorosamente: eu creio no Senhor, Deus vai me dar vitória, mas você não move uma palha. E aí? É fé sem obra, meu irmão. Faz a tua parte aí, né? Toma iniciativa aí para Deus ver que você realmente está interessado. Sabe, o impossível para Deus não existe. Pode existir para a gente. Vai na direção do impossível, tá? Porque você não está só. Deus é contigo, mas Ele está vendo o seu movimento, o seu ato de fé. Vai, porque Ele vai te dar vitória. Agora você não pode ficar inerte, parado aí, só orando. Então a oração é o que eu estou dizendo, é um conjuntinho, tá bom? Leva essa com você aí, porque é uma pérola maravilhosa, né? Graças a Deus. Onde foi que eu parei? Orando em todo tempo, com toda oração.
18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança. Quer dizer, insiste, não para não. E súplica, por quê? Por todos os santos. Orar por aquela irmã, orar por aquele irmão, orar por aquele outro, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Aleluia. Oh Deus, me dê a tua direção nesse altar, que o homem desapareça e que a tua glória resplandeça no meio da congregação. Aleluia. Graças a Deus. Para fazer notório o ministério do Evangelho, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E quando ele dizia que sou embaixador em cadeias, realmente ele estava preso na igreja. Bom, eu quero começar aqui falando com a igreja sobre essa passagem, tema dessa campanha, o quarto dia. Eu acho que uma das marcas principais da aplicação da palavra que Deus põe na minha boca, igreja, é a franqueza. Eu costumo ser franco. E a gente tem que ser. Passar verdade para a igreja. Né? Isso estabelece uma relação de confiança, você não se sente enganado. E é assim que tem que ser. O apóstolo Paulo inicia esse texto com um alerta estratégico. A vida cristã não é um passeio contemplativo. Oh, que lindo, que maravilhoso, tudo é belo, tudo é bom demais. É um mar de rosas. É assim, igreja? Não. A gente sabe que não é. E a gente não pode ficar se enganando com isso. Espiritualmente, igreja, estamos falando aqui espiritualmente, é guerra. É guerra travada, igreja. É para isso que o apóstolo Paulo está preparando a gente, igreja. A vida cristã não é um passeio contemplativo, é uma jornada em território hostil. Inclusive daqui. Nós não somos daqui, não somos dessa terra, não somos desse planeta. Alguém outra vez me perguntou: missionário, não existe extraterrestre? Falei: sim, existe. Olha eu aqui, estou aqui. Eu sou um ET. Glória a Deus. Eu sou de outro lugar, não sou daqui. Nem você é. Aleluia. Estamos de passagem. Glória a Deus. Um dos grandes equívocos do crente é imaginar que servir a Deus o isenta de conflitos. Não, senhor, não, senhora. Vai continuar tendo luta. Vai continuar passando pelas provas. Vai continuar tendo dificuldades. Viu? Bendito seja Deus. A vantagem, a diferença qual é então? Se eu estou no mundo cheio de problema, eu vou para a igreja, continuo com problema, a diferença, a vantagem é que aqui você tem Jesus, aqui você tem um socorro, aqui você tem um advogado, aqui você tem um livramento, aqui você tem a certeza da vitória, aqui você tem salvação. Você não pode jamais querer comparar isso com o mundo. Graças a Deus. Muitos entram no Evangelho esperando descanso. Ainda essa semana eu estava brincando com o ministro, eu falei assim: o lugar de descanso é no céu. Eu já tinha aprendido já com outro irmão. A gente fala: peraí que eu vou descansar um pouquinho. Que descansar que nada. Enquanto o corpo está podendo aí, vamos fazer a obra. Né? Vamos fazer a obra de Deus.
Lugar de descanso é no céu. Quando chegar lá, a gente para tudo, não tem mais por que correr atrás. Esperando consolo, muitos entram no Evangelho esperando descanso, mas não preparação. Esperando consolo, mas não confronto. Esperando promessa, mas não querem passar pelo processo. O apóstolo Paulo não escreve a carta aos Efésios de um púlpito confortável, mas de uma prisão. E mesmo preso, ele não fala de derrota. Ele fala de batalha organizada, de estratégia espiritual, de resistência no dia mal, pois não se vence uma guerra espiritual por improviso. Combate exige preparo. Você tem que estar preparado. Vai evangelizar, vai ministrar a palavra, vai fazer um trabalho que seja administrativo na igreja, que seja físico, material, um bazar. Se prepara, irmão, porque você está fazendo a obra de Deus. Não, nada de improviso. Versículo 10. Vou ler daí, se quiser deixar aberto aí, pode deixar. Tá? Efésios 6, versículo 10. Esse casal que chegou ainda há pouco, da igreja, viu o irmão Joaquim cumprimentando lá. É meu cunhado e minha sobrinha. Ah, tá bom. Aí é o pai e filha. Os parentes, cunhado e a sobrinha do nosso irmão Joaquim. Já tem vindo algumas vezes? É mesmo. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Espero que a palavra fale profundamente no coração de vocês. Tá bom? Graças a Deus. Versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Observe, Paulo não diz fortalecei-vos em você mesmo. Ele não diz fortalecei-vos na sua experiência. Ele não diz fortalecei-vos no cargo ou no título que você possui. A força, irmão, ela não tem que vir de você. Porque agora você está numa posição na igreja. A força tem que vir de Deus, sempre de Deus. E você nunca pode esquecer disso. Porque se você esquecer disso, poder pode subir para a cabeça. Posição pode subir para a cabeça. E aí é como se você estivesse dizendo, não é que você vai dizer, mas suas atitudes. Deus, não preciso mais. Eu tenho experiência. Não. Ele tem um dito: quanto mais você cresce, quanto mais você ocupa a posição, mais humilde você tem que ser. Mais simples você tem que ser. Sabe, irmão? Importa que você diminua cada vez mais, como disse o próprio apóstolo Paulo. Importa que eu diminua e que a glória de Deus resplandeça. Toda a glória, o nome dele seja exaltado. Graças a Deus. Versículo 11. Ao versículo 11. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É uma responsabilidade espiritual que você tem. Consigo mesmo. A pergunta não é se haverá luta. A pergunta é como você estará quando a luta chegar. Não é para você falar, eu estou no meio da guerra, cadê aquele capacete lá? E agora? Acha aí para mim aqui que eu não estou encontrando. E a briga, a luta está acontecendo. Cadê o escudo? Cadê o escudo? E o diabo jogando os dardos inflamados dele. Você procurando o escudo, cadê? Você não se preparou. Quando nós estamos em paz,
quando nós estamos bem, ela é sinal que houve o quê? Uma trégua. Uma trégua. Nesse período de trégua, não é para você baixar a guarda. Continua na oração, irmão. Continua na oração, igreja. Continua consagrando sua vida ao Senhor. Continua orando, pedindo a Deus dar livramento, para Deus dar segurança, para Deus proteger. Para quando chegar o dia da adversidade, quando chegar o dia mau, aleluia, você está preparado. Você vencer, em nome de Jesus. A armadura existe, mas precisa ser vestida. Se ela tiver aí pelos cantos, as armaduras, não vai adiantar de nada. Ela não vai te proteger. Você tem que vestir. Você tem que vestir. A palavra está dizendo, vestidos com toda a armadura de Deus. É para vestir. Né? Ela precisa ser assumida. Há crentes salvos, mas desprotegidos. Há crentes chamados, mas expostos. Há crentes ungidos, mas negligentes à vida espiritual, à sua própria vida espiritual. Porque estão aí, estão na presença de Deus, estão na igreja, estão na graça, mas na hora que entra na peleja, na batalha, vai de peito aberto. Para tomar uma flechada não custa nada. Estamos falando, essa mensagem ela é 100% espiritual. É tanto que o apóstolo, ele deixa bem claro, ele fala, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Todo tempo essa palavra é espiritual. Leva essa batalha para o campo espiritual, igreja. Para você vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem no versículo 12. Aí, acabei de falar, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, quanta coisa. Nos lugares, aonde? Nos lugares celestiais. O sangue de Jesus que repreenda Satanás. E a gente sabe que ele tem poder de entrar, se ele tiver brecha. Se ele tiver lugar. E a brecha quem dá é o ser humano. A gente tem que orar, repreender e vigiar, para não dar esse lugar para ele. E se ele entrar, passar fogo nele, em nome de Jesus. Falar que é território consagrado a Deus. Aqui é território abençoado. Aleluia. Ele entra, a gente passa fogo nele, em nome de Jesus. É guerra espiritual. Glória a Deus. Paulo faz aqui uma observação fundamental. Se erramos o foco, desperdiçamos energia. A guerra não é contra pessoas, não é contra sistemas humanos ou opiniões divergentes. O conflito é espiritual, invisível aos olhos naturais, mas profundamente real em seus efeitos. Quantos crentes vivem cansados? Esse cansaço, você vê que é um cansaço espiritual. Misericórdia. Que o Senhor repreenda, que Deus tire de você esse cansaço espiritual. A pessoa está sem força para vir para a igreja, para vir cultuar. Senhor, nessa noite, eu intercedo, Senhor, oro por aqueles que estão ausentes, que já não tem mais o prazer de estar na tua casa no dia do culto. Como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Já não me cabe mais este versículo, Senhor, porque essa alma, porque essa pessoa está cansada.
espiritualmente, Senhor. Ela enfrentou tantas batalhas, tantas pelejas, e às vezes ela pensou que essa peleja era contra o seu irmão, que era contra a sua irmã, porque pode ter acontecido um levante dentro da igreja, Senhor, e essa pessoa já não resistiu, nem quem fez o levante, nem quem cedeu ao levante, nenhum nem outro. Cadê? Não estamos aqui. E isso não foi obra do homem, não foi obra daquela pessoa ou daquela outra. Não houve um culpado aí, mas o diabo conseguiu desviar o foco. Era para a gente passar fogo nele, mas aí ficou fogo contra fogo, irmão contra irmão, e aí ninguém mais fez. Bateu um cansaço espiritual. Misericórdia. Quantos crentes vivem cansados espiritualmente porque estão brigando entre si, discutindo com familiares, combatendo líderes, resistindo a irmãos, quando na verdade o conflito real está em outra esfera, espiritual. Versículo 13, igreja, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Aleluia. Aguenta aí. Em nome de Jesus, resista. Os dias maus. E havendo feito tudo, ó, glória a Deus. Se ponha na presença do Senhor. Fica firme, irmão. Fica firme, minha irmã. Glória a Deus. Jesus Cristo te ama. Olha, tudo isso vai passar. Em nome de Jesus vai passar. É a luta vem e passa. Não desanima não, diz o corinho. Viu? Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Por mais que ela de repente pareça constante, por mais que ela de repente pareça não ter fim, se você estiver, aleluia, ligado no trono da graça, bendito seja Deus, aguenta firme, porque quando chegar lá, você vai dizer assim: olha, valeu a pena. Graças a Deus. Note o objetivo final. Qual é o objetivo final? É ficar firme. Não é avançar a qualquer custo ou de qualquer jeito. Não é impressionar ninguém. Não é cair. Sabe? Você passar o pé pela mão e acabar auto se atropelando, chegar lá na frente, não suportar. Não, do jeitinho que você está aí, viu? Tá bom? É do jeitinho que você está aí. O objetivo principal é ficar firme. Jesus Cristo quer salvar você. Ele quer você na glória, Ele quer você no céu. Não perca isso por nada, em nome de Jesus. Não perca por nada. Tá online ou está só gravando, irmão Júlio? Só estou gravando. Está só gravando? De qualquer forma, quem tiver aí, quando o irmão jogar no ar e for assistir, que Deus possa abençoar profundamente a sua vida. E que essa palavra possa falar muito no seu coração. Que essa palavra possa transformar você em nome de Jesus. Glória a Deus. 14. Versículo 14, na parte A do versículo, está dizendo: mas pois firmes, tendo o quê? Cingindo os vossos lombos, como o que, igreja? Com o quê? A verdade. O pai da mentira, você sabe muito bem quem é. O pai da mentira é Satanás. Do engodo, da ilusão, do engano, de fazer com que a mentira
se torne verdade, querer fazer você acreditar em coisas que não têm procedência, que não são de Deus. Qualquer pessoa que agir com a mentira está agindo sob a ação de Satanás. E essa pessoa, ela não é o seu inimigo, ela precisa de oração. Mas Satanás, o autor, ele precisa ser repreendido em nome de Jesus. Quando você vê a ação da mentira, é a ação de Satanás. Repreende pelo poder do sangue de Jesus, porque ele tem que sair. Ele não pode resistir ao nome de Jesus. A mentira não provém de Deus. E aqui está dizendo, é para você cingir os teus lombos com a verdade. Por mais que a verdade seja dolorida, porque às vezes a verdade dói, mas viva na verdade. Deus está na verdade. A verdade liberta. Glória a Deus. Os soldados romanos, o cinto sustentava toda a armadura. As armas, as coisas que a gente tinha que pôr ali, ficava tudo aonde? No cinto. Né? Sem ele, tudo ficava solto. Peraí, está caindo. Né? Dá o cinto aí, ó. Uma utilidade importantíssima. No soldado de Cristo, o cinto é o quê? É a verdade. Olha que importante isso, igreja. Sem a verdade, tudo desaba. Não tem sustância nenhuma. Viu? Salmo 51, saiu um pouquinho aí de Efésios aí, não vou esperar vocês por causa do tempo, tá bom? Mas pode ficar com Efésios aberto aí que a gente volta para Efésios. Salmo 51, versículo 6 diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, aleluia, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Bendito seja Deus. Verdade aqui não é apenas um discurso correto e convincente, não é só fala, mas viver com coerência. Não adianta conhecer a Bíblia e viver a mentira, não pode. Salmos capítulo 119, versículo 163, versículo 163, porque é o maior livro, o maior capítulo da Bíblia, né? O versículo 163. Abomino e odeio a falsidade, mas amo a tua lei. Glória a Deus. A falsidade é uma espécie de mentira, né? É um jeito de mentir. Agora pode voltar para Efésios. Vamos voltar para Efésios. Então nós estamos indo versículo a versículo, não é isso, igreja? Né? Nós estamos pegando assim Efésios, capítulo 6, e estamos dissecando ele todinho, glória a Deus, minuciosamente nos detalhes. Glória a Deus. Versículo 14, parte B do versículo, igreja: e vestida a couraça da justiça, aquele peitoral, né, de aço, né, para se proteger. Tem aí na mente uma recordação, aí já viu em algum lugar a imagem de um soldado romano vestido? Então, quando o apóstolo Paulo estava falando dessa parábola, posso chamar de parábola, ele está fazendo uma comparação com o soldado romano. Vestida a couraça do quê? Tá? Irmão, seja justo. Seja justo. Seja justo. Mas você vai levar a pior. Mas você vai se dar mal. Não importa. Não tem como se dar mal se você é uma pessoa direita. Não tem. Por incrível que pareça, não é isso que acontece. Mesmo que você saia no prejuízo, sai, mas sai com a tua alma lavada, com a tua cabeça erguida, aleluia, seja justo. Irmãos, pelo amor de Deus, o que nós estamos lendo aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10 e diante, é profundo demais. Por quê?
está dizendo que se a gente tiver essas armaduras, a gente vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. É tudo, igreja. É tudo. Então ele está entregando aqui a faca e o queijo na mão. Oh, meu Deus. Isso é bênção pura. Isso é maravilhoso. É faca e queijo na mão. Tá? É só pegar aqui, ó, e cumprir. Faz isso. Né? Pode não ser fácil em algum momento. Né? Querer uma situação como essa. Você pode sair do prejuízo? Pode. Se você não está com razão, não tem problema. Deus é justo também. Viu? E Ele ama a justiça. Graças a Deus. A couraça protege os órgãos vitais, entre eles o coração, um dos alvos principais do diabo. Por isso, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, o diabo é chamado de acusador de nossos irmãos, pois ele tenta agir, ele tenta atingir sua identidade de homem de Deus, o seu chamado para fazer a obra e sua consciência, para que assim o seu coração fique amargurado, sabe? Ferido, sabe? Você fica com aquela sensação de injustiça, você fica com aquela sensação de injustiçado. Mas espera aí, é uma questão de raciocínio. O Deus que nós servimos não é justo? Amém. Então nós precisamos fazer o que nisso daí? Confiar nele. Confiar nele. Né? Muitas vezes, irmãos, eu tenho uma interpretação da palavra que é assim, eu não discuto isso com quem pensa diferente, porque inclusive é uma questão de fé. Aliás, mais do que isso, apoio quem pensa diferente. É que você vai entender o que eu vou dizer. Muitas vezes a pessoa está numa situação terrível, uma situação desagradável. Ela ora a Deus, o Senhor dá livramento. Não dá. Então é por isso que eu digo que apoio, porque Deus dá mesmo. Mas e se ele não der? Se ele não der? E aí, como é que fica? Tem um hino que os irmãos cantam assim, Ele é Deus. Eu não sei como é que eu ligo, mas você sabe. Se não acontecer, Ele é Deus, como é que é? Ele é Deus. Ó, como é que é? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Mas se não for, continua sendo Deus. Obrigado. Vocês conhecem? Então a gente não tem que estar com fé em Deus, sabe, só porque a gente está indo bem, ou porque a gente orou e Deus atendeu. E nem Ele tem essa obrigação da gente ficar falando com Ele coisas e ainda dependendo, olha o jeito como fala. Eu não aceito não, Senhor. Porque eu sou teu servo, eu sou fiel, eu oro, jejum, consagro a minha vida, eu não aceito isso não. Tem gente que é assim. Né? E aí você abre a Bíblia lá, na oração do fariseu e do publicano, você vê lá o fariseu falando lá, eu jejuo 3 vezes ao dia, está aqui, escrito aqui. Não é essa a oração do fariseu? E aí, o publicano bate no peito. A Bíblia diz que ele não olha para cima, que ele não se acha digno. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Como que é feita essa sua oração? E se Deus não fizer, como diz o hino aí, Ele continua sendo Deus na sua vida? Ele continua sendo o Senhor na sua vida? Sabe, irmão? Quando você vai lá no Eclesiastes, eu não vou me estender por causa do horário. Quando você vai lá no Eclesiastes, a palavra está dizendo assim: o sol que nasce sobre o justo, ele nasce sobre o injusto também.
Aí você vai lá no Salmo de Asaf, o Salmo 73, Asaf está dizendo assim: meus pés quase que se desviaram. Quase que eu escorreguei. Asaf está falando no Salmo 73. Eu fiquei olhando para o ímpio cheio de injustiça, o ímpio todo errado, prosperando. Eu falei: como é que o ímpio está prosperando? Eu estou aqui me dando mal. E ele ficou com inveja do ímpio no Salmo de Asaf. O que acontece? Na minha visão, igreja, sabe, a gente precisa sim exercitar a fé, orar, pedir a Deus o milagre, a bênção, a cura, a libertação. Ele dá, ele é maravilhoso, ele tem prazer nisso, né? Mas a gente não pode perder o foco jamais, o foco principal da nossa salvação. Tudo vai passar por um funil. E você está vendo o errado se dando bem. E você está vendo o certo se dando mal. Não se preocupa. Você confia em Deus? Esse é o X da questão. Ou você confia ou você não confia, meu irmão. O negócio é esse. Ou você confia ou você não confia. Porque se você confia em Deus, todo mundo vai comparecer perante o tribunal de Deus. Eu, você, o justo, o injusto, o ímpio, o cristão, o certo e o errado. E ali haverá prestação de conta. Deus é justo. É que as coisas não vão acontecer no seu tempo. As coisas não vão acontecer no meu tempo. Não tem que ser quando eu quero, quando você quer. Deixa na mão de Deus. Ele sabe o que faz. Aleluia! Ele sabe o que faz. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, não precisa abrir aí para acompanhar não. Está dizendo assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Então você tem que ser justiça de Deus. Você tem que ser justo. Esse é a sua couraça na justiça que você tem. Se você se sentir tentado a fazer errado, porque você vai ficar com aquela sensação de se dar mal, de ficar com cara de besta, né? Agora eu fiquei na pior, fiquei com cara de besta. Não ficou não. Deus está contigo, viu? Ele te confirma o propósito que tem com você e mantém você revestido. O diabo não vai poder atingir você, porque você está revestido, aleluia, com a couraça da justiça. Glória a Deus. Tá? Esse versículo, né, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, esse versículo não trata de justiça própria. Não é a minha justiça própria. Se a gente fosse fazer justiça, irmão, com a nossa mão, a justiça do nosso jeito, ei, meu irmão, eu já tinha caído no relâmpago na cabeça de muita gente aí, não? Na hora que dá aquela raiva, que a pessoa não pensa direito e fica revoltado, né? Já pensou? Você já percebeu o quanto o nosso Deus é misericordioso? Como Ele é maravilhoso? E se Ele teve misericórdia de você, de mim, na nossa injustiça, no nosso pecado, no nosso tempo de trevas, de mundo, por que não deve ter misericórdia também do nosso irmão? Por que não deve ter misericórdia também da nossa irmã? É só porque ela pecou contra mim? É só porque ele pecou contra você? Não, meu irmão, não, minha irmã. Você tem que estender a tua oração sobre ela. Você tem que estender a tua oração sobre ele. Isso é justiça de Deus, aleluia. É assim que Deus te quer. Oh, glória! Maravilha. Romanos capítulo 8, versículo 33. E o relógio não para, irmão Luiz.
Tem que concluir aqui as armaduras, né? Vamos lá. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Então, calma e confia. Quem vive debaixo da justiça de Deus não vive refém de culpa. Tá bom? E outra coisa, seu passado tenebroso, um passado negro, ruim, cheio de pecado, um passado cheio de trevas, um passado vergonhoso. Viu? Não permita que Satanás venha apontar o dedo para você. Não permita, irmão. Em nome de Jesus, ele não tem esse direito. Viu? De ficar colocando coisa na tua cabeça, de ficar você de vez em quando remoendo seus pensamentos, ou perdendo noite de sono por causa disso. Jesus Cristo, aleluia, perdoou você. Ele lavou você com o sangue dele. A tua alma aparece diante de Deus alva como a neve, sem pecado, viu? Em nome de Jesus, para a glória de Deus e para a vergonha de Satanás. Então, não permita que Satanás aponte o dedo para você, não, irmão. Você é um guerreiro, é um soldado de Deus, um herói, um vencedor, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. E aí, vem para o versículo 15. Vem para o versículo 15. E calçar os pés no que? Na preparação do que, igreja? Do Evangelho da paz. Peraí, não estamos falando de guerra? Como assim? Calçar os pés na preparação do Evangelho da paz? Nós estamos falando de guerra. Como assim? Soldado romano, ele precisava de estabilidade para avançar e não escorregar. O sapato tem que ser bom, né? Esse sapato tem que ser bom, irmão. Viu? Porque você está no meio da batalha e se de repente você dá uma escorregada, né, você acaba perdendo vantagem, né? O inimigo pode levar vantagem sobre você, se você escorregar, né? Escorregar, cair no aspecto espiritual tem uma conotação muito ruim. Muito ruim. O que faz você ficar firme aí para você não escorregar? Você tem que estar com o seu calçado vestido, aleluia, no Evangelho da paz. Glória a Deus. A sua mensagem tem que ser uma mensagem de paz. A sua mensagem tem que ser uma mensagem de confiança, uma mensagem de perseverança. A paz do Senhor, ela precisa estar dentro do teu coração. Quando a mensagem for uma mensagem de guerra, meu irmão, de guerra que eu falo, aí eu digo entre irmãos, física, psicológica, mental, eu digo para jogar um contra o outro, aí eu desvio. Aí Satanás está querendo tirar ele do foco, sabe? Aí ele pega aquele mais fraquinho, aquela mais fraquinha, para fazer um bololô, e aí ele fica de fora, só vendo ali, ó, a briga acontecendo, quando que deveria, o fogo está passando, era nele. E ele fica ali, irmão com irmão, sabe? É por isso que ele está falando, calçai os teus pés no Evangelho da paz. Você precisa viver em paz. E você precisa trazer essa paz para o seu irmão. Esse é o Evangelho de Jesus. Se o Evangelho que está trazendo aí é o Evangelho de guerra, se o Evangelho que alguém está trazendo aí é para colocar esse contra aquele, é para falar mal daquele outro, é para suprimir a unção, a graça, o poder de Deus que está sobre aquele vaso, aquela irmã que está numa direção da obra, aquele irmão, para que ele possa perder o valor, perder o prestígio. Isso é obra de Satanás. Numa igreja que os irmãos trabalham como voluntários, fazem a obra de Deus de uma forma assim, com todo o coração e amor, sabe? E aí daqui a pouco começa a vir esses dados para tirar a paz.
para colocar um ponto no outro. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Sai fora disso, irmão, que Deus não está nesse negócio, não, irmão. Deus não está nesse negócio, aleluia. Bendito seja Deus. Romanos capítulo 5, versículo 11 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não é apenas um anúncio, é um fundamento. Quem não tem paz com Deus se desespera fácil, se escandaliza com qualquer coisa, abandona o caminho com facilidade, cai, faltou paz. É ou não é? Quantos que já não estão mais em nosso meio, porque não soube administrar essa paz? Em todo instante, a gente se encontrando, dizendo a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, do Senhor. Ela está aqui entre nós e a gente, sem querer usufruir, falando a paz do Senhor de boca, mas sem atitude de paz. Calça os teus pés na preparação do Evangelho da paz. Isso vai resguardar você. Isso vai impedir a sua queda. Isso vai manter você de pé. Aleluia. Satanás não terá poder de te derrubar. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 26, versículo 3: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Quem tem paz com Deus não tropeça nas adversidades da vida. Na crise, quando o terreno é instável, pés firmes evitam queda. Glória a Deus. Vamos lá, 16, igreja. Vai, relógio, calma, relógio. Eu posso fazer também correr, né, irmão? Não tá bom? Está gostoso aqui a gente interpretar esses versículos? Louvado seja Deus. Ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando ele jogar as flechas dele, você está só aqui, ó, defendendo aqui, ó. É todos os dardos inflamados, da onde que vier, da direção que vier, você põe um escudo aqui, ó. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É pelas costas. Esse escudo aqui é escudo de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas crê. Está vindo pelas costas, você não está nem vendo. O escudo é da fé, meu irmão. Não é um escudinho qualquer, não. É o escudo da fé. Glória a Deus. As armaduras de Deus é poderosa, né? É poderosa. O escudo da fé é uma defesa ativa e atua contra ataques imediatos. Ele interrompe o impacto das investidas repentinas do inimigo, que surgem como estímulo externo ou interno, que tenta provocar uma reação súbita, como uma acusação, um pensamento invasivo. Eu falo interno, pensamento, sabe? Ruim. Um medo momentâneo, uma sugestão destrutiva. Esses dardos não precisam ser aceitos para causar dano, basta que sejam absorvidos. Às vezes a pessoa não está aceitando aquilo ali, mas ela absorveu. O que aconteceu? Ela está sem escudo. Está sem escudo, irmão. Não absorva, não aceite. Quando vê os dardos inflamados do maligno, põe o escudo da fé. Aleluia. Pela fé, pelo poder do nome de Jesus, ele não vai te atingir. Não vai. Glória a Deus. Glória a Deus. A fé nesse contexto é uma resposta imediata de confiança em Deus. O escudo da fé não debate com o dardo, ele apaga. Ele apaga.
está escrito que é todos. Apaga. Ele vem, bate aqui no escudo e apaga. Glória a Deus. Primeira carta a João, glória a Deus. Que mensagem linda, que campanha, meu Deus. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus. Quando fala nasceu de Deus, você desceu as águas. Você foi batizado. Você nasceu do Espírito. Aleluia. Não é o nascimento do ventre da mãe. Que Nicodemos ouvia essa palavra e ficava confuso. É nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Oh, glória. Aleluia. A fé não trabalha na formação da consciência. Ela age na interrupção do ataque. Quando vem um ataque, você está confiante, porque você tem fé em Deus. Aleluia. Aí vamos lá, 17, igreja, partilhar do versículo, igreja. Tomar também o quê? Esse capacete é de quê? Eita! Então não pode perder esse capacete por nada, pelo amor de Deus, hein? Olha, pode deixar passar esse capacete não, pelo amor de Deus. Fica com uma parte exposta aí, fica vulnerável, né? O capacete é da salvação. Irmão, você percebe que toda a armadura é todinha é importante? Todinha. É por isso que está falando revestido de toda a armadura de Deus. Você não pode estar incompleto, irmão. Se por acaso você estiver incompleto aí, viu? Olha, tenha humildade. Sinta a palavra falando com você. Fala, puxa, essa parte é para mim. Aí Deus está falando comigo. Sinta, meu irmão. Sai daqui hoje com esse propósito de se transformar em nome de Jesus. De sair daqui realmente revestido. Sabe, irmão? Deus quer o seu bem. Ele quer proteger você. Ele está falando para você se revestir das armaduras, que Ele quer te proteger. Ele quer ver você bem, viu? Ele não quer que você caia. Ele não quer que você sofra um ferimento espiritual, igreja, viu? Então, por favor, em nome de Jesus, tome essa palavra. Leve essa palavra no seu coração. Deixa Deus fazer essa transformação em você. Ó, tem armadura para você aí. Veste, em nome de Jesus. Sai daqui protegido. Glória a Deus. Glória a Deus. O capacete, ele não é colocado quando o ataque começa. Ele já está posto. Sua função não é reagir, mas preservar a estrutura. Bateu na flecha. Ela nem sentiu o quê? Está tudo bem, ó. Ô irmão, está tudo bem, glória a Deus. Está protegido. Aleluia. O capacete espiritual protege a mente contra processos contínuos, não contra impulsos momentâneos. Quando o capacete está ausente, o mal é inserido. Misericórdia. Surge confusão doutrinária, medo de condenação, instabilidade na identidade cristã. Tudo isso implica no quê? Salvação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Aleluia. Para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. O capacete da salvação impede que a sua mente seja atingida pelo acusador. Capítulo 2, livro de Timóteo, o segundo Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de terror, mas de fortaleza, de amor, calma, menos aí, de moderação.
Amém? Amém. Quando a salvação é bem compreendida, você cria estabilidade mental, estrutura que te protege de ataques espirituais, como crise de identidade ou abandono da fé. Viu? Isso é importante. Bom, vai lá no 17, versículo 17, parte B, olha lá. E a espada do Espírito. A espada do Espírito é o quê? É o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Crente que não conhece a palavra, não sabe guerrear. Irmão, apenas resiste passivelmente, não reage, não discerne, não vence. Entra na batalha, pode até não morrer, mas se machuca muito, fica lá pelos campos sem atitude, só apanhando, porque não conhece a palavra. Deixa eu aproveitar aqui um gancho e dizer para vocês uma coisa. Irmãos, nós somos um ministério de 180 igrejas, mais ou menos. 187. 187. Precisamente aí, obrigado, irmão. Glória a Deus. É um senhor ministério, não? Vamos falar aí de um ministério pequeno. Não vou falar igrejinhas por aí, que cada esquina tem uma, né? Tá? Mas tem ministérios pequenos de 10 igrejas, não tem? Tem 10, 15, 50. O ministério de 10 igrejas é pequeno. Eu nunca ouvi falar do ministério, né, que não tivesse culto de doutrina. Eu desconheço. Se existir, eu não sei. Alguém aí conhece? Já ouviu falar de um ministério que você conhece que lá não tem culto de doutrina? Tem? Você conhece? Né? Eu tenho feito essas pesquisas com alguns irmãos, em algumas igrejas, até agora não vi ninguém se manifestar também, eu desconheço. Muito esporadicamente, não é um padrão, nós temos na igreja o discipulado. Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, engajamento. Em nome de Jesus, se engajem nos discipulados da igreja. Tá bom? Qualquer irmão, qualquer irmã pode fazer os discipulados também. É que para você trazer os ensinamentos, as doutrinas da igreja, você não pode fugir do formato dela. Tem que tomar cuidado com isso. Eu não posso chegar aqui e começar a colocar minhas ideias, porque eu penso diferente. Seria até desrespeitoso. Então, às vezes alguém pensa diferente e nem tem tanta culpa por isso. Não está errado, porque de repente o que ele está querendo aplicar nunca foi aplicado. E aí ele vai buscar lá fora, e quando ele vai buscar lá fora, traz diferente do que é daqui. E aqui tem doutrina. É linda, é maravilhosa, tem ensinamento. A igreja é maravilhosa. É que a gente precisa aplicar. Então eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, encarecidamente, engajamento. Tá bom? Faça isso em nome de Jesus. Se eu não me engano, agora, dia 22, um domingo depois da Santa Ceia. E se você não puder estar lá na matriz, não é nem o caso. Né? Se você for, seria maravilhoso. Mas se você não puder estar lá, está no grupo oficial do WhatsApp da igreja. Pega o link, entra, participe em nome de Jesus, tá bom? Não fica de fora não, por favor. Continua, olha que nós atravessamos 2025, né? Continuamos falando sobre a música, tá? Mas já falamos, sobre Santa Ceia, sobre batismo, sobre casamento, sobre culto fúnebre, sobre evangelismo. De extremíssima importância. E alguns outros aí, agora sim não vou lembrar. Né? Então, irmãos, pelo amor de Deus, é de uma importância muito grande. Tem muitas igrejas, os irmãos que me procuraram,
para dizer tanto aqui em São Paulo como na Baixada. Porque, por mais demorado que seja, lá na matriz, nós passamos 2025 todinho continuando falando sobre música, né? Mas é enxuto. Os irmãos pegam na igreja deles, porque se a gente faz esporádico na matriz, na igreja deles eles conseguem fazer semanalmente, mensalmente, se programam. E aí eles conseguem pegar aquilo e separar em mais partes, é mais fácil para conscientizar, para aprender, para firmar a cabeça. Os irmãos têm feito isso. Agora eu não sei que dia que é, irmão, porque sem problema na agenda eu não sei dizer. Mas eu estou com um culto marcado lá no Itaim. O que vai acontecer lá? Os irmãos trouxeram todo o ensinamento sobre a Santa Ceia. E agora vão fazer um fechamento e me convidaram para trazer a parte final lá para os irmãos lá sobre a Santa Ceia. Você entendeu? Então façam isso, em nome de Jesus. Tá? Eu digo nem a nível aqui de filial da Vila Moraes, eu falo a nível de região mesmo, de AD. Tá? Nossos representantes não estão aqui, digo regional, a gente sabe que tem culto em todo lugar hoje. Né? Mas que Deus abençoe eles em nome de Jesus, porque são guerreiros aí fazendo a obra. Irmão, isso ajuda demais. Para depois, irmãos, alguém não se perturbar, não se atrapalhar, não começar a desvirtuar, fazer coisa diferente do que o ministério quer que seja feito. Tá bom? Em nome de Jesus. Crente que não conhece a palavra não sabe guerrear, apenas resiste passivamente, não reage, não discerne, não vence. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é eficaz, ela dá conta. Note que neste contexto a palavra é a única arma de ataque. Não é verdade? O resto é tudo para proteger, não é verdade? A única arma de ataque nas armaduras de Deus é a palavra. Pode reparar aí que você vê. Né? É a palavra, a única arma de ataque. As demais são defensivas. Jesus venceu Satanás com a palavra. Aleluia. Né? Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele diz: está escrito, ele falou para Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Você está aqui hoje, assim como o teu corpo pede uma comidinha, quando bate a fome, o estômago reclama, então a alma também reclama. Você está aqui hoje, você está alimentando a tua alma. Glória a Deus, através da palavra. Né? Vem no 18, para a gente encerrar já, que a hora está passando. Orando em todo o tempo. Ora, para não. Orando, aleluia, todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não sai da graça, fica na graça aí, fica no Espírito, orando todo o tempo, com toda oração e súplica, aleluia, vigiando isto com toda perseverança. Não para, e vigiando. Bendito seja Deus. A armadura sem oração vira peso morto. Você está usando a palavra, você está todo revestido ali, mas você não tem uma vida plena com Deus, não leva uma vida consagrada, uma vida de oração. Não dá. Tem que ter oração, igreja. Aliás, Ministério Filhos de Belém, hein? A igreja é reconhecida como igreja de oração. É, igreja de oração. Esse ministério aqui é, graças a Deus. A armadura não funciona sem vida espiritual ativa. Oração mantém o soldado alerta. A oração sensível e dependente do comandante Jesus. Aleluia. Jesus orienta e você recebe as orientações dele. Bom, quem se reveste das armaduras de Deus não vive aterrorizado pelo inimigo, mas confiante no Senhor dos exércitos. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 diz assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, é o que está dizendo: depois que você fizer tudo, irmão,
Fica firme aí, aguenta aí, viu? Deus não prometeu ausência de guerra, mas condição de vitória. Isso Ele promete. O objetivo não é apenas lutar, mas permanecer de pé. Quem se reveste da armadura de Deus pode até ser atacado, mas não será destruído. Aleluia! Pois Deus não nos chamou para a queda. Deus não chamou você aqui para depois você mais tarde sair da igreja. Deus não chamou você para dar um fardo que você não possa levar. Deus não chamou você para depois você se desviar do caminho, desistir da jornada. Deus não chamou você para a queda. Ele está dizendo aqui, ó, resiste, fica firme. Talvez, se você está abalado, se você está meio assim, balançando, esteja faltando alguma dessas armaduras de você. Mas a palavra de Deus, ela não vem nessa noite de hoje em vão. Ela não é jogada por terra. Ela não vem à toa. Ela vem cumprir o seu propósito. E o propósito dela, aleluia, é agir na tua vida, transformar você. Recebe esse milagre da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar, vamos orar. Graças a Deus. Vamos fazer, faz parte da campanha? Vamos fazer, irmão? Vamos fazer, porque eu vou dizer para você tem que ser humilde, né, irmão? Ó, Deus falou muito comigo aqui nessa armadura aqui, sabia? Deus falou com você aí? Deus falou com você? Deus falou muito comigo. Graças a Deus. Vem nessa unção aqui. Obrigado, meu filho. Nessa unção aqui, você pode ter certeza que é o cumprimento da palavra que a senhora recebeu esse tempo todo. Na hora que recebeu o óleo na sua cabeça, é uma confirmação. Aleluia. Glória a Deus, viu? Vem com esse propósito aqui à frente aqui. Quando você recebeu o óleo sobre a sua cabeça, é uma confirmação. Tá? Então, dominado de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus que transforma e abençoa o poder da tua palavra. A unção está aqui, Jesus, para que o Senhor pode fazer grande obra. E a tua obra é tão completa que ela acontece não só espiritualmente, mas também fisicamente. Também no coração, também na alma, também, Senhor, em todas as esferas da vida dos teus servos e das tuas servas, que recebe o milagre nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, revestido com todas as armaduras de Deus. Aleluia! Longe da mentira, longe da falsidade, pelo poder do sangue de Jesus, com a couraça da justiça, pessoas aprendendo a andar correto na presença de Deus. E assim o Senhor abençoando, entrando com providência e dando vitória na peleja. Glória a Deus. Confia nessa oração, irmãos, que vocês estão abençoados. Agradeço ricamente a oportunidade. Estende ali 7 minutos e deixa lá na igreja. Ó, amo vocês. Amo vocês. Obrigado, irmão Luiz, por esse convite maravilhoso. Muito obrigado. É uma honra estar com vocês aqui, viu? E a paz do Senhor Jesus. Receba o nosso Cristo. Deus, tem palavras, irmãos, para agradecer, né, o que Deus fez conosco nessa noite do missionário, né? Então, pegue os seus pedidos de oração, irmãos, em nome de Jesus. Semente já está no nosso coração, que venha prosperar, viu, irmãos? Essa riqueza que o Senhor deu para nós nessa noite de hoje. Pegue aqui o seu pedido de oração, vamos apresentar. Aqui estão os documentos, a água-chave, né, irmãos? A carteira, o celular, todos os nossos pertences nessa hora. Aqui estão os pedidos de oração, pessoas enfermas que você trouxe, que você lembra.
levante a sua mão com fé, pedindo com fé que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, essa caixa de pedido, aqui está, Senhor, esse documento, essa água, aqui está essa chave, aqui está, Senhor, essa família, Senhor, aqui está essa pessoa, meu Deus, Pai, muitas das vezes cercada, muitas das vezes depressão, muitas das vezes, meu Pai, enferma, Senhor, sem paz, sem alegria, nesta hora, meu Deus, nós levantamos a fé e temos toda a certeza que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, e nesta hora, meu Deus, esses pertences estão sendo abençoados, as mãos de Deus estão alcançando essas vidas pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder para repreender todo o mal em nome de Jesus. Amém. Está apresentado nas mãos do Senhor. Vamos contar os testemunhos, porque a oração com fé pode muito em seus efeitos. Amém, irmão? Então, vamos ajudar a casa do Senhor. Deus